Está aberta a sessão. Por gentileza, sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. De pé, por gentileza. Vamos acompanhar a partir de agora a segunda sessão solene desta terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, aqui no plenário Ulisses Guimarães. Agora quem recebe a homenagem é o Movimento dos Focolares, que terá encontro internacional aqui no Brasil no mês de julho. O Movimento dos Focolares é de origem italiana, surgiu durante a Segunda Guerra Mundial e se apresenta como um esforço pela fraternidade universal, um esforço para fazer da humanidade uma grande família. A homenagem foi sugerida pelo deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, que está abrindo os trabalhos nesse momento. Vamos acompanhar. Pelo deputado Luiz Carlos Rauli, esse que vos fala. Convido para compor a mesa o senhor Dom Ricardo Reppers, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Senhora Márvia Vieira, co-presidente do Movimento dos Focolares Brasil. Senhor Padre Aurélio Martins de Oliveira Júnior, co-presidente do Movimento dos Focolares Brasil. Alegria. Senhora Tainá Rodrigues Cunha Porto, dirigente do Movimento Jovens por um Mundo Unido. Senhor Frei Jorge Luiz Soares da Silva, assessor de Relações Institucionais, CNBB. Composta a mesa, agradecemos a presença de todos e de todas, focolarinos, MPPU, GEM e a todos e todas que de paróquias, de lugares distantes, de lugares próximos ou aqui da casa estão conosco. Sejam muito bem-vindos à Casa do Povo. Convido todos para acompanhar em posição de respeito o hino nacional brasileiro. Conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, forte, válido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil.
mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um ábaro que as tendas estrelado, e diga ao verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça com a mão forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem. Gentileza, tem uma deputada aqui, depois você pega o nome para mim. Tem uma deputada que está presente. Agora, dando prosseguimento, convido todos para assistir o vídeo institucional do evento. Por gentileza. O ano era 1943. Os bombardeios, a violência, a injustiça e todas as terríveis consequências de uma guerra assolavam o mundo. Mas alguém, em meio a este caos, teve a coragem de seguir seu coração e cuidar de tantas pessoas que sofriam naquele momento. Chiara Lubich, uma jovem italiana de 23 anos, questionando-se se existia alguma coisa que a guerra não era capaz de destruir, entendeu que o amor, descoberto no Evangelho e vivido por meio de suas ações, permanecia. Aquelas ações se transformaram em um movimento mundial que reúne as mais diversas pessoas atraídas por um ideal concreto e verdadeiro. Chiara Lubich foi uma grande líder do século XX e recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, como, por exemplo, o Prêmio Unesco da Educação pela Paz em 1996. Si tratta di una nuova spiritualità, attuale e moderna, la spiritualità dell'unità. Essa non è vissuta soltanto singolarmente, ma comunitariamente da più persone insieme. E foi esse ideal que levou pequenas ações a se desdobrarem em grandes transformações, como os mais de 1000 projetos sociais e de desenvolvimento humano espalhados pelo mundo, e as diversas iniciativas em áreas como economia, política, arte, comunicação, saúde e direito. Para a juventude, para eles era preciso uma revolução. Jovens do mundo todo, univos, foi o chamado de Chiara a tantas e tantos jovens entusiasmados com aquele ideal. Univos para outro tipo de revolução, uma revolução que não destrói as coisas mediante a violência, mas que é capaz de modificá-las por dentro, por meio do amor. La nostra anima su un'arte nuova che darà colori di unità che esploderà. Giovani, per un mondo unito, non possono assolvere meglio il loro compito di cooperare a dare al mondo un'anima, se non riportando nel mondo l'amore. Certo, esso non è quello che a prima vista può apparire, non è uno scherzo, è esigentissimo e forte e ha però il potere di cambiare il mondo. Jovens do mundo inteiro escutaram esse chamado e se utilizaram das mais variadas estratégias para difundir este ideal de fraternidade e unidade. Uma delas é o GenFest. O GenFest é um encontro internacional de jovens dos 5 continentes que se unem para potencializar suas ações e gritar em uma só voz: o mundo unido é possível e já está sendo construído.
Desde 1973, foram realizadas 11 edições do evento, cada uma delas propondo respostas aos desafios da sociedade. Em 2024, esse grito coletivo chega ao Brasil. É a primeira vez que um GenFest acontece no continente americano. Com o tema Juntos para Cuidar, os jovens lançam a proposta de conectar, promover e celebrar ações que ousem cuidar do meio ambiente, das pessoas e dos povos, especialmente os mais vulneráveis. O GenFest 2024 será um percurso imersivo e prático de conhecimento e aprofundamento da cultura da paz, fraternidade e solidariedade. Ele será desenvolvido em 3 fases. A primeira será uma experiência de voluntariado em várias organizações sociais no Brasil e na América Latina. Na segunda fase, o evento central será com trocas de experiências e manifestações culturais. A terceira fase contará com um espaço de encontro para a criação de redes e comunidades de práticas. Aprender, conectar, agir e celebrar. Um despertar para o protagonismo da juventude. Juntos para viver e testemunhar a fraternidade, além das diferenças culturais, étnicas e religiosas. E aí, topa vir conosco para ser protagonista na construção do mundo unido? Sim, topamos. Que maravilha. Registro com muita satisfação a presença da deputada federal, delegada Catarina, do PSD de Sergipe. Uma alegria muito grande, ela diz que está incumbida aqui, né, pelo pessoal da terra dela para estar conosco nesse momento aqui. Nesse momento, passo a ler o discurso protocolar de praxe do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores, a requerimento do deputado Luiz Carlos Rauli, cuja iniciativa agradecemos, a Câmara dos Deputados realiza a sessão solene em homenagem ao GenFest 2024. Isto é, a próxima edição do Festival do Setor Juvenil do Movimento dos Focolares, a primeira a ter lugar em solo brasileiro. Segundo os organizadores, o evento central do GenFest 2024 pretende reunir milhares de jovens, vindo de diferentes partes do mundo, na cidade de Aparecida, em São Paulo, entre os dias 19 e 21 de julho. Os 3 dias de festejos são, porém, apenas parte da programação que se estende por 2 semanas, nas quais os participantes estarão dedicados, sobretudo, ao trabalho voluntário em prol dos mais vulneráveis e ao aprendizado de forma de promoção da fraternidade universal. Os GenFests são uma realização dos jovens para um mundo unido, ala juvenil, do movimento dos focolares. Este é um movimento leigo, nascido na Igreja Católica, que, inspirado na frase que todos sejam um, constante do Evangelho segundo São João, busca promover a união de todos os seres humanos. A Câmara dos Deputados teve e tem entre seus membros simpatizantes e aderentes desse movimento, que de fato tem desdobramentos políticos e econômicos. A exemplo do MPPU, Movimento Político pela Unidade, e da proposta de uma economia de comunhão. Assim como a Câmara, outros órgãos e entidades do poder público, bem como organizações privadas, foram tocadas pela espiritualidade dos focolares, cuja presença no Brasil é bastante considerável, com 67 centros de difusão e 82 mil membros em mais de 500 cidades. Portanto, ao realizar esta sessão solene, para além de divulgar o evento vindouro e antecipar as boas-vindas a todos os jovens que certamente já estão se preparando para vir ao Brasil em julho,
A Câmara dos Deputados também está homenageando o próprio movimento dos focolares em todas as suas expressões, pela importância que tem não só para os membros desta casa, mas para a sociedade brasileira como um todo. Vivemos uma época de divisões acirradas, que torna a ênfase dos focolares na união e na comunhão muito oportuna e até necessária. As tristes notícias de conflitos armados pelo mundo nos conduzem a sentimentos talvez semelhantes àqueles que inspiraram a fundadora do movimento, Chiara Lubich, cujo apelo à união da humanidade se fez em contraponto aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Os jovens que se reunirão em Aparecida respondem a esse apelo e certamente encontrarão no nosso país um ambiente muito propício à troca de experiências. Nosso país almeja ser uma sociedade fraterna, tal como consta do preâmbulo de nossa Constituição, e por isso temos muito a ensinar e aprender com os focolares na realização desse valor. Fazemos votos de que o evento seja muito bem sucedido, para que todos os participantes voltem para casa com boas memórias e, quem sabe, grandes projetos. Felicidade a todos e muito obrigado pela atenção, deputado presidente da Câmara, Arthur Lira. Não podemos contar nessa manhã com a presença da Focolarina, membro do MPPU, nossa queridíssima deputada Luísa Erundina. Ela me pediu que lesse o seu discurso nesse momento. Caro deputado Luiz Carlos Rauli, requerente da sessão solene, prezados integrantes do movimento dos focolares, público que nos acompanha, fiquei muito honrada com o convite a mim dirigido pelo deputado Rauli para participar da sessão solene, que presta uma justa e merecida homenagem ao Festival do Setor Juvenil do Movimento Focolares do Brasil, GenFest 2024. Lamentavelmente, encontro-me impedida de participar em razão de compromissos anteriormente assumidos em São Paulo, o que me impossibilita de chegar a Brasília em horário compatível. De todo modo, não posso deixar de manifestar por meio desta mensagem minha alegria com a realização no nosso país desse importante evento que reunirá jovens de diferentes línguas, culturas, países, irmanados pela fraternidade desta celebração. Por fim, agradeço ao colega Rauli não apenas pelo especial convite, mas também pela iniciativa de homenagear o GenFest e o movimento dos focolares, que segue inspirando nossa caminhada e nosso testemunho por um mundo mais justo, igual e fraterno. Um afetuoso abraço, Luísa Erundina. A deputada se encontra? Sim, você pode pedir? Para ela poder presidir um pouquinho. Está ali? É? A deputada delegada Catarina ainda se encontra? Por gentileza, deputada, assumir a presidência para que eu faça o meu discurso da tribuna. Também está aí nosso... Tudo bem. Anota o deputado do Paraná, que me fugiu o nome. Também registro a presença do deputado do Paraná, Elton Werther. Prazer muito grande, querido amigo. Também o deputado Marcos Brasil, também do Paraná. Uma alegria, nossos conterrâneos. Passo a palavra ao ilustre deputado federal Luiz Carlos Rauli. Senhora presidente, delegada Catarina,
ilustres membros da Igreja Católica e do movimento que fazem parte dessa mesa, Dom Ricardo, nosso secretário da CNBB, uma honra muito grande contar com a sua presença. Senhora Márvia Vieira, co-presidente do Movimento dos Focolares, uma honra muito grande. Senhor Aurélio Martins de Oliveira, co-presidente também do Movimento Focolar, uma honra muito grande, Padre Aurélio. Senhora Tainá Rodrigues Cunha, dirigente do Movimento Jovem por um Mundo Unido. Que alegria, né? Essa juventude, uma bênção para a humanidade, uma bênção de Deus. Senhor Frei Jorge, nosso diretor espiritual, né, da CNBB, que cuida aqui dos parlamentares, e uma vez por mês temos uma missa na CNBB, e antigamente era na casa do vice-presidente da República, né, que nós fazíamos lá com o Marco Maciel, dos tempos que podíamos fazer missa nas residências oficiais. É uma honra muito grande retornar à casa, depois de 4 anos e meio ausente. Aqui tive 7 mandatos consecutivos, por 28 anos, fiquei ausente 4 anos e meio e estou de volta, pela mão de Deus. Não há outro motivo de estar aqui, a não ser de cumprir uma missão de Deus. Ele, olhando para esse país, viu tanta confusão. Ele ama o povo brasileiro, ele ama o Brasil, por isso nos deu a área mais bonita do planeta. Não tem nada mais bonito do que o continente americano, em especial esse território maravilhoso brasileiro. Aqui as florestas, os rios, né, as riquezas minerais, um povo maravilhoso, solidário, fraterno, que congrega todas as raças, todos os povos do mundo, que se juntaram aos nativos. Aqui estão os africanos, os asiáticos, os europeus, aqui estão, portanto, na argamassa do mundo. Deus falou: Ásia, Europa, África, vocês tiveram sua chance, agora é a vez das Américas. Somos a segunda nação mais fraterna do planeta. A primeira, os Estados Unidos. É diferente da China e da Índia, que é um povo só. Aqui somos todos os povos, aqui somos a unidade, a verdadeira expressão de Jesus, que Chiara tanto difundiu, né, na sua vida, e nós continuamos difundindo seguidores dela. É uma alegria muito grande. E os momentos que esse país tão rico, 5º maior território, 7ª maior população do mundo, riquezas imensas, o Brasil tem tudo para ser uma nação desenvolvida, mas vem cometendo erros estruturais ao longo de décadas. Eu trabalho numa área que é a economia, reestruturação da economia brasileira, que é a economia de mercado, e esta economia não vai bem, ela está estagnada há 40 anos. Então, mas por culpa de quem? De uma forma geral, de todos que passaram, governantes e dirigentes empresariais, trabalhadores, de todos, porque as mudanças, ela tem que acontecer como o Espírito Santo na sua oração. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. As instituições humanas precisam ser renovadas, reestruturadas constantemente, assim como a noite vem para o descanso, o amanhecer nos dá uma nova oportunidade. Eu trabalho exatamente nesse campo e agora com muito mais foco, muito mais força e com muito mais fé para poder produzir as transformações estruturais. Não adianta eu resolver um probleminha pontual, né? Eu chego lá, eu resolvo o problema de Londrina nessa areazinha aqui, o outro deputado resolve ali, um na educação, um pontinho aqui, outro ali, aqui tem uma rede de esgoto. Não, nós temos que pensar no coletivo. Mas para pensar no coletivo, o que nós temos que fazer? Buscar a unidade. E como que fazemos isto? E aí que entra o braço do Movimento Focolares, que é o MPPU, Movimento Político pela Unidade, né? É ele que estava aqui, enfraqueceu, estávamos em quase todas as assembleias, nas principais câmaras de vereadores do país. Então,
está aqui o amigo Tortelli, lá do Paraná, né? Nós temos que trabalhar, reconstruir esta unidade. Eu era, no governo do Fernando Henrique, eu fui líder e vice-líder dele. No governo do Lula, 1 e 2, Dilma, eu fui oposição. Mas eu busquei no MPPU, que eu aprendi há mais de 20 anos, a unidade, a respeitar as pessoas. O adversário político não é teu inimigo. E aí vem a campanha da fraternidade pensando nesta unidade nacional que vale para o Congresso, para as assembleias, para as câmaras de vereadores. Nos dividimos por ideologias falidas. Vamos dizer a verdade. As ideologias humanas, políticas, estão todas falidas. Isso está comprovado com a queda do Muro de Berlim, com a queda do fascismo, do nazismo. Isso está comprovado. O bom senso, o entendimento entre as pessoas criam as sociais-democracias pelo mundo. Sem extremismo, o extremismo nos leva para o abismo. Eles brigam e nós, que estamos no meio desses extremos, que é mais de 2/3 da população e do Congresso, fica espremido como o marisco entre o rochedo e a maré. Não sabemos o que fazer, então ficamos encolhidos, fechados, dentro da casca do marisco. Então, o que precisamos é reconstruir o tecido social, né? Na amizade, no social, as redes, o Facebook já melhorou bastante, mas os meios ainda continuam agressivos, violentos, fake news, desconstrução de pessoas, desconstrução das instituições. Como pode desconstruir as instituições brasileiras? Como é que pode ter futuro se eu desconstruo as instituições do meu país? A educação não vale nada, a saúde não vale nada, o legislativo não vale nada, o judiciário... Gente, ó que trabalho que o Focolare tem no mundo e no Brasil. Então nós temos um imenso trabalho pela frente. Por isso os jovens nos inspiram, nos dá força. Eu me olho, você, Tainá, eu com 22 anos, vereador em Cambé, no Paraná, não tinha salário, era puro idealismo, liderança esportiva, liderança comunitária, né? O diretor da escola reunia para segurar o Raul na sala, porque ficava toda hora dando aviso, que era jogos, era festa, era o desfile, era não sei o quê. Cá estou eu, mais de 50 anos depois, nessa luta. Então, eu quero saudar ao GEM Mundial, ao GEM Fest, a organização belíssima. Na hora em que o Sérgio Prévide me pediu, né, nosso fraterno amigo Sérgio, falou: Raul, você pode? Eu falei: claro, com muita satisfação. E vamos tentar reconstruir o MPPU aqui na Câmara e no país inteiro. Claro que o Raul não é mais o Raul de 30 anos atrás, né? O Carlos Melles, querido ex-deputado Carlos Melles, ex-presidente do Sebrae Nacional. Esse festival é um sopro, um oxigênio para o mundo nesse momento. Eu me lembro quando foi feita a Jornada Internacional no Rio de Janeiro, né, com a presença do Papa. Foi assim o exemplo mais lindo que esse planeta já viu, né? Lá na Copacabana, que tem carnaval, que tem isso, que tem aquilo, ali estava a espiritualidade do mundo, estava o coração de Maria, né, os filhos de Maria, que somos todos nós. Então, essa diversidade cultural das Américas, eu as conheço um pouco. Eu presidi o Parlamento das Américas por 4 anos, que é uma entidade que congrega os 35 parlamentos, é uma entidade criada pela cúpula da OEA, da Organização dos Estados Americanos, com sede no Canadá. E os canadenses, que são muito respeitosos e diversos, um belíssimo modelo de sociedade, me convidaram para presidir.
E eu vi a necessidade, eu vi a diversidade, eu vi a beleza das Américas. Pena que o grande país da América não olha para a América. Ele deveria trabalhar junto com todos os países da América, para depois olhar para o resto do mundo. Nós somos, né, o novo Eldorado aqui, né, é a nova Canaã. Então, esse movimento criado, né, também dentro do movimento por Chiara, e já muito homenageado, já dito nos discursos, para que todos sejam, nesse sentido, os eventos que vão ter aqui no Brasil e os que terão participação, agora muito participação por live, tenho certeza antecipada que vai ser sensacional. Então, parabenizo a todos os organizadores com a bênção especial de Nossa Senhora Aparecida do Brasil, Conceição Aparecida do Brasil, nossa padroeira. Muito sucesso para o Genfest e a todo o movimento focolarino, o MPPU, o EDC e a todos e a todas que estão presentes. Com a bênção do nosso Santo Papa Francisco, amado, querido Santo Papa Francisco, que nos ilumina. Ainda ontem foi aniversário do Dom Jeremias, nosso arcebispo de Londrina. O meu pároco mandou agora há pouco a mensagem, Monsenhor Bernardo e Padre Laudino. Eu falo que o Monsenhor Bernardo, ele é um maltês com quase 85 anos. Ele é meu papinha, né? Especial. As missas dele são assim, é uma coisa que você aprende a cada instante, né? Dom Ricardo, um abraço a todos da CNBB, né? A essa quaresma, né? Que nós temos uma oportunidade da reflexão, e quis Deus que fosse dentro da quaresma, né? Essa sessão solene, e agradeço de coração a todos. Estamos unidos, sempre unidos. Sim ao pedido do vídeo. Que Deus abençoe Nossa Senhora, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém. Devolvo a presidência ao ilustre amigo, deputado Luiz Carlos Rauli. Você fala um pouquinho? Posso falar agora? Sim, pode falar sim. Depois eu passo a palavra para os outros. Com a palavra. Eu escrevi uns pontos, depois você larga, né? Com a palavra, a nossa deputada, delegada Catarina. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar a mesa em nome do nosso presidente, o deputado federal Luiz Carlos Rauli, e também em nome de Márvia, a coordenadora do movimento Focolar no Brasil, por se tratar de uma sergipana como eu, aracajuana também como eu, né? Nós temos que ser bairristas também um pouquinho, eu sei que todos somos um, mas o meu amado estado de Sergipe está muito bem representado no movimento com Márvia, e saudar a todos os mais de 1000 participantes do movimento em Sergipe. E dizer que o Genfest, como disse o nosso deputado, o nosso presidente Luiz Carlos, realmente é um frescor. Traz um frescor para um mundo onde as demandas, onde a guerra, onde o ódio, muitas vezes, onde o ódio hoje está presente. E nós temos que combater o ódio com amor. É a única forma da gente conseguir vencer o mal, é com amor. E nós vencemos todas essas fraquezas nos agarrando e nos inspirando nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso que Chiara, ela quis trazer, ela quis nos mostrar,
ela conseguiu implementar em um mundo que estava borbulhando em meio a uma guerra. E essa mulher incrível, vocês imaginem as dificuldades que nós, enquanto mulheres, nós temos hoje em dia para podermos nos estabelecer, para podermos ser ouvidas, para que nos respeitem enquanto cidadãs, enquanto entes políticos. Hoje, em pleno século XXI, nós sofremos muito para poder nos estabelecermos. Imagine Chiara, no século passado, em meio à Segunda Guerra Mundial, essa mulher ter a coragem de levantar a voz em prol de toda a humanidade, em prol do bem, falando muitas vezes o que ninguém queria escutar, mas ela teve coragem. E hoje, ela colhe, ela não, todos nós colhemos o fruto disso. E o Genfest, ele tem, pelo que a gente entende, o que a gente vê, eu não faço parte do movimento Focolar, mas tenho muita vontade de conhecer mais profundamente. Ele traz os 5 continentes, reúne jovens dos 5 continentes, mostrando justamente uma unidade, mostrando justamente que quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. E traz a juventude. E eu sempre digo que a juventude, minha querida, não é o amanhã, não é o futuro, a juventude é o hoje. A juventude, ela quer saber do presente. Porque amanhã a gente não é mais jovem, a gente já vai estar mais velhinho um pouco, né? Então hoje é que nós temos que construir junto com esses jovens. E nós temos que ter bons exemplos. E foi isso que Chiara nos trouxe. Jesus Cristo, quando veio à Terra, que foi o maior ser, o maior espírito de luz que aqui aportou, o Filho de Deus, como ele dizia, né, o Filho do Homem que veio nos salvar, ele não veio para os perfeitos, ele não veio para os sãos, ele não veio para os ricos, ele não veio para os abastados, para os sábios, ele veio para os ignorantes, ele veio para as pessoas de má vida, ele veio para os doentes, e foi com eles que Jesus Cristo andou. Os seus discípulos foram escolhidos entre os pescadores, entre os coletores de impostos, entre aqueles que ninguém queria saber. Nem eles mesmos, os discípulos, entendiam o porquê Jesus os havia escolhido. Eles não entendiam. Por que eu, Senhor? Porque ele sabia que ali tinha um campo fértil. Ali a semente que ele plantasse iria reproduzir. Porque não existia vaidade. E é isso, meus irmãos, que nós temos que buscar. É isso que nós temos que vencer. Quando nós conseguirmos vencer as nossas vaidades, o mundo será um mundo melhor. Porque muitas vezes nós, no parlamento, aqui no parlamento, no executivo, no judiciário, vocês em seu dia a dia, muitas vezes o que a gente enxerga são pessoas que não querem resolver problemas. Elas querem satisfazer o seu ego. Elas querem satisfazer a sua vaidade. E esquecem que nós não somos perfeitos. Mas nós queremos andar com os perfeitos. Nós queremos andar com aqueles que não têm defeitos. Estou concluindo, viu, presidente? A filosofia da Chiara foi justamente essa. Somos todos um. Estamos todos buscando o aperfeiçoamento. Somos a imagem e semelhança de Deus, mas estamos procurando sempre avançar e nos corrigir, porque a perfeição absoluta só é de Deus. Então, meus amigos, que Deus, nosso Senhor, que Nossa Senhora Aparecida possa abençoar o Genfest, possa abençoar todos esses jovens que aqui se encontram, possa abençoar o movimento Focolar, porque é de amor que esse mundo precisa. É amor. Simplesmente isso que nós temos que ter uns pelos outros. Muito obrigada e fiquem com Deus.
Parabéns, cara deputada delegada Catarina, do Sergipe, nosso grande Sergipe, Aracaju. E deputado Welter, do Paraná, também pede a palavra. Nosso grande Rio Grande, Paraná, Rio Grande. Nome Tupi-Guarani também. Meu bom dia a todos. Caro colega Raul, protagonista dessa reunião maravilhosa. Dom Ricardo, ao saudá-lo, cumprimento todas as autoridades religiosas que estão aqui. O Armando, que também aqui, que é paranaense, o meu amigo Ariovaldo falou, fala com o Armando, conversa com o Armando, ele está aí. É um prazer muito grande estar aqui. Eu me inspiro no Papa Francisco. E eu acho que o Papa Francisco tem dado grandes recados para a humanidade no tocante à paz e no cuidado com as pessoas. E cuidar significa trabalhar para que as políticas emanadas da comunidade organizada, seja da igreja, seja das lideranças políticas, sejam para assistir os desassistidos, que os orçamentos federais, estaduais e municipais, que são fruto dos tributos, dos impostos, seja dirigido aos locais onde mais tem problema, seja na comunidade Yanomami, que estava desassistida de forma muito forte, seja uma comunidade quilombola que muitas vezes não tem assistência nenhuma, seja aonde for, sejam sem teto, sejam sem terra. Por isso que eu vejo que todo o recado que o Papa nos dá está dizendo que nós dos movimentos, do movimento católico, movimento focolar, nós temos que trabalhar intensamente, de forma organizada, quanto leigos, nas nossas comunidades, para cobrar, articular nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos conselhos municipais, seja da política da assistência, da política do idoso, da criança, do adolescente e assim por diante. Para que aquilo que está na Constituição, querido Raul, para que dá assistência a quem mais precisa ser assistido, seja assistido. Eu acho que esse movimento, esse Juntos para Cuidar, o GenFest, que reúne todo o continente, ele precisa ajudar a dar direção, provocar as lideranças nos locais. As soluções são no local onde a gente mora. A gente precisa dialogar, construir alternativas junto, mas precisamos unificar a ação nas comunidades locais e regionais onde a gente mora. As soluções estão, e o Constituinte permitiu isso lá atrás, em 88. O povo precisa se organizar localmente. Temos que ter conselheiros das políticas para que a ética do cuidado seja dirigida nas políticas afirmativas. Eu acredito nisso, mas o movimento terá grande êxito se a gente tiver consciência política, com o P maiúsculo, do cuidado com quem mais precisa ser assistido. Muito obrigado e parabéns, Raul, porque você puxou isso pela articulação do movimento dos focolares. Contem com a gente para o que for possível. Grande abraço. Obrigado, caro amigo deputado Werner, uma alegria muito grande. Já temos 3 aqui para retomar o movimento, né? Já tem um núcleo onde 2 ou mais estão reunidos, ele estará conosco. Então, em breve, o pessoal de Brasília, encarregado aqui, né? Nós vamos marcar uma primeira reunião do ano da reconstrução do nosso movimento na casa. Uma alegria muito grande. Bom, dando continuidade, agora queremos ouvir, né, o Dom Ricardo, nosso secretário-geral da CNBB. Uma honra muito grande a sua presença, engrandeceu este encontro, é uma mensagem clara para o Brasil, para os jovens, né, brasileiros. Com a palavra, Vossa Excelência. Reverendíssima. Caríssimo deputado, presidente desta mesa, Raul, que alegria
Que emoção estarmos aqui. E na sua pessoa, cumprimento os demais deputados e deputadas. Ao nosso querido Frei Jorge, das relações institucionais aqui da nossa CNBB, a Márvia, Padre Aurélio, Tainá, uma mesa solene e ao mesmo tempo de servidores que servem este mundo e buscam dar o seu melhor pelo reino de Deus. Mas de maneira especial eu quero saudar os focolarinos e focolarinas. A festa é de vocês. Genfest é a juventude se reunindo nesse país para dizer ao mundo que nós podemos construir a paz, a unidade. É exatamente uma contraproposta no mundo que gera violência pelo desprezo, pelo ódio. A juventude focolarina está dizendo, não, temos outro caminho, e é possível. O caminho que não é o do egoísmo, egocentrismo, autorreferencialismo, hedonismo, quantos ismos vocês quiserem, mas é o caminho do amor, da unidade. Porque fratelli tutti, somos todos irmãos, basta. Na mesma dignidade. Deus criou todas as pessoas na mesma dignidade. E ouvir isso dos jovens vai transformar o nosso país. Então não se trata só de um evento, se trata de uma proposta de vida. Se trata de um modo de ser e de existir. Se trata de reconhecer que todos somos corresponsáveis por um mundo melhor. O Papa Francisco vem se dedicando a isso. A casa comum. Se a casa é comum, nós somos uma família. Se somos uma família, somos todos cuidadores uns dos outros. Quanto me alegrou, deputado Raul, a proposta do cuidado. O cuidar. Porque é exatamente a maior expressão de que um se preocupa com o outro. Quando a gente cuida. É a maior expressão do amor. Quem ama, cuida. Tão simples, tão singelo, mas tão profundo. Porque o cuidado nos leva a ver o rosto de Cristo no rosto do outro. Parabéns, focolarinos e focolarinas. Já estamos entusiasmados com esse momento. Queremos abrir as portas do Brasil para que daqui ecoe ao mundo inteiro que venha a paz, que venha a unidade, que vença o amor. Obrigado. Que maravilha! A unidade é possível, não é um sonho, né? É possível. Paz, harmonia. Mensagens edificantes num mundo conturbado. E agora teremos uma dupla de oradores que vão se revezar, né? Os nossos co-presidentes do Movimento dos Focolares do Brasil, né? Entre a Márvia, né, Vieira e o padre Aurélio Martins, né? Quem começa? Você? Então, Márvia, fica com a palavra, querida. Está indo tudo bem, né? Bom dia, excelentíssimo deputado Luiz Carlos Raul, autor da propositura dessa sessão solene, a quem agradecemos de coração. Muito, muito obrigada. Reverendíssimo Dom Ricardo Roipres, secretário-geral da CNBB, Frei Jorge, senhores e senhoras, o movimento dos focolares chegou ao Brasil há mais de 60 anos com o objetivo de contribuir para uma sociedade mais fraterna, mais unida. Empenhou-se com ações na perspectiva da redução das desigualdades sociais, como foi apresentado no vídeo, por meio de uma cultura baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo.
Os primeiros focolarinos e focolarinas, como são chamados os membros do movimento dos focolares, chegaram ao Nordeste brasileiro e, pouco a pouco, se espalharam em todas as regiões do país. Um exemplo da incidência da atuação do movimento dos focolares é a Ilha Santa Terezinha, no Recife, então conhecida, nos idos dos anos 60, como Ilha do Inferno. A atuação do movimento dos focolares, em conjunto com a comunidade, permitiu transformar o local em um bairro habitável, sobretudo no que diz respeito à infraestrutura, educação e saúde. Depois de uma longa caminhada a serviço da colaboração para a construção de um país melhor, Chiara Lubick, a nossa fundadora, lança um projeto chamado Inundações, termo inspirado numa analogia de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja Católica, que fala da sabedoria cristã como um rio que inunda lentamente as realidades humanas. Assim deveria atuar o movimento dos focolares, fazendo incidir a cultura do Evangelho em todas as áreas da sociedade, transformando-as para contribuir com o bem comum. Especificamente, 3 setores, entre outros importantes, adquiriram maior relevância: o social, o econômico e o político. O social tendo como pano de fundo a contribuição para a educação, para a redução da desigualdade social, através de diversos projetos voltados para crianças, adolescentes e jovens, adultos em situação de vulnerabilidade social, os sem teto e sem terra, dependentes químicos e pessoas em situação de rua, tudo em conformidade com o que estabeleceu a ONU em 2015 com o título Transformando o Nosso Mundo, contido na Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável, um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, tendo como mola propulsora os chamados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Ainda no campo social, destacamos o que chamamos Projeto Amazônia, que nasceu em 2003, para atender uma das diretrizes da CNBB, que na época gostaria de aumentar a presença da igreja na região amazônica. Há cerca de 20 anos, o Projeto Amazônia reúne membros do movimento de todo o Brasil, durante 10 ou 15 dias, e vão a locais escolhidos em comum acordo com as dioceses e em sinergia com as comunidades locais do movimento em cada região, para realizar ações de evangelização, cursos de formação para famílias, jovens, adolescentes e crianças, visitas a escolas, serviços, consultas médicas e psicológicas, atendimento odontológico, dentre outros. A atuação na economia de comunhão, como foi dita aqui antes, partiu de um forte impulso e de uma inspiração de Chiara Lubick, que, sobrevoando a cidade de São Paulo, percebeu a pobreza que circunda o centro urbano. Naquela ocasião, nasceu a economia de comunhão, movimento que se tornou internacional, embora nato no Brasil, e tem como objetivo a erradicação da pobreza por meio de uma economia mais justa, fraterna e regenerativa. A economia de comunhão desenvolve suas ações em todo o território nacional e possui projetos sociais que visam a redução das desigualdades por meio do fomento aos negócios de impacto socioambiental e da propagação de uma nova cultura social e econômica, na qual o ser humano é o centro das relações. Muito obrigada. Sendo agente catalisador de uma nova cultura, a economia de comunhão promove o senso de comunidade,
em que todos somos iguais e fazemos parte da grande família humana. Temos concentrado nossa atuação em comunidades vulneráveis, urbanas e rurais, e atuado fortemente na Amazônia, concretizando ações que visam o reconhecimento das potencialidades pessoais, a fim de difundir o desenvolvimento das comunidades locais, auxiliando na recomposição do tecido social. Acreditamos que a transformação da sociedade parte da transformação do indivíduo, que, ciente de suas potencialidades, passa a ser um agente ativo na comunidade onde está inserido. Atuando em confluência com outras organizações e movimentos, nossos projetos impactam anualmente milhares de pessoas, o que nos demonstra que uma nova sociedade é possível quando nos comprometemos a gerar comunidade. Desde o início, o movimento dos focolares, a política esteve presente nos trabalhos realizados pelos seus membros, especialmente em 2001, quando foi fundado no Brasil o Movimento Político pela Unidade, o MPPU. Essa também foi uma inspiração de Chiara, quando fez a seguinte reflexão: a liberdade e a igualdade, nos últimos tempos, foram amplamente difundidas, mas a fraternidade ficou como o princípio esquecido. Isso nos lembra que não poderemos construir uma sociedade livre e muito menos equânime se não nos tratarmos e nos considerarmos irmãos uns dos outros. Na oportunidade, foi feito o convite para que os políticos se tornassem difusores de uma nova cultura política, fundamentada na fraternidade universal. Assim teve início aqui, neste Parlamento, no ano de 2002, um núcleo de políticos, de partidos com posições e ideologias diferentes, pertencentes a várias religiões e denominações cristãs, que se encontravam periodicamente para refletirem à luz do carisma da unidade. Foi o que citou o deputado Raul. Esse carisma da unidade, proposto pelo movimento Focolares, como atuar para contribuir na construção de um mundo mais justo e fraterno. Um dos frutos do movimento político pela unidade, também conhecido como MPPU, foram as escolas de formação política para jovens, chamadas escolas cívicas. Além da atuação nos campos social, econômico e político, o movimento se lançou em outros âmbitos: psicologia, saúde, arquitetura, esporte, direito, educação, arte, comunicação e ecologia. Profissionais de todas essas áreas em diversos países e no Brasil estão trabalhando para que a missão da construção de um mundo unido se realize. O evento do GenFest, que hoje estamos lançando nesta Casa de Leis, procurará unir todos estes âmbitos para aprofundar, refletir e agir conjuntamente com todo o planeta que, mais do que nunca, necessita de uma nova ordem cultural, construtora de paz. Como apresentado antes, o GenFest faz parte, desde o primeiro, em 1973, da história do setor juvenil do movimento. Sempre foi um ponto de chegada e um ponto de impulso nas atividades dos jovens do movimento. E assim será aqui no Brasil. Um espaço de partilha, um espaço de comunhão, um espaço de reciprocidade, um espaço de esperança
um espaço de sonhar o mundo unido. Muitos de nós, hoje adultos, vivemos um Genfest. Eu digo vivemos porque não participamos. Vivemos um Genfest. E esta experiência marcou a nossa história pessoal. Perceber, viver, deixar-se surpreender, descobrir a grandeza que um Genfest trouxe para cada um de nós, nos dá a certeza de que a meta da humanidade é a fraternidade, a unidade, o mundo unido. É possível realmente viver no mundo fraterno, todos em harmonia, nessa nossa casa comum, acolhendo as diversidades, uns dos outros, como dom recíproco. Muito obrigado. Que maravilha, né? Só coisa boa, né? É uma maravilha. Esses microfones precisam de good news, né? De notícias boas. No final nós vamos encher ele do Espírito Santo. E agora, né? Os atores principais dessa sessão, né? Está faltando, né? Mas por último e o mais importante, né? Com a palavra a nossa dirigente, né? Ativa, atuante, há meses aí conversando comigo, com o meu gabinete, né? A Tainá e toda a equipe preparando, né, o movimento. E o Sérgio Prévide no meu pé, né? Sempre lá, Raul, né? Cuida dos jovens, tranquilo, né? Então, com a palavra, a Tainá Rodrigues Cunha Porto, né? Um momento importante no auge dessa belíssima sessão solene. Bom dia a todas e a todas. Minhas saudações em nome dos jovens do Movimento dos Focolares. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo deputado Raul, presidente dessa sessão, o reverendíssimo Dom Ricardo, o senhor Frei Jorge, os responsáveis do Movimento dos Focolares no Brasil, senhora Márvia e senhor Aurélio, as demais autoridades civis, militares e eclesiais aqui presentes, membros do Movimento dos Focolares, MPPU, imprensa e aqueles que nos acompanham pelas mídias. De modo especial, a minha saudação ao Gen 2 e à Gen 2, que é a segunda geração do Movimento dos Focolares e são os homenageados dessa sessão solene. Senhoras e senhores, quando fui convidada para representar o Gen nessa sessão solene em homenagem ao Genfest, voltei-me aos escritos de Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares. Em seu discurso no Genfest de 1987, Chiara nos disse que o primeiro Genfest marcou o nascimento de um movimento de jovens que acreditam firmemente que é possível construir um mundo de paz, um mundo de concórdia, que dão tudo de si para vivê-lo. Sabemos quão adoecida encontra-se a sociedade atualmente, com relacionamentos líquidos e descartáveis, desigualdade social, falta de empatia, preconceitos diversos, racismo e outras inúmeras formas de violências. Como professora, sei o quão desmotivados e desinteressados os jovens podem se encontrar. Por outro lado, como socióloga, sei como esses comportamentos são reflexos das mazelas sociais. Como Gen, posso afirmar: conheço crianças, jovens e adultos do mundo inteiro que vão contra a corrente, que lutam e revolucionam o lugar em que se encontram. Fazem uma revolução diária através do amor fraternal que busca amar aos outros como a si mesmo. Pessoas que vão contra a corrente e buscam alcançar a meta de um mundo unido, o caminho da unidade entre as raças, entre os povos, entre ricos e pobres, entre as gerações, o caminho do desenvolvimento, entre países em guerra, em favor da paz,
entre fiéis de diferentes religiões, entre os seres humanos e a natureza, entre as pessoas de posições ideológicas diferentes. O caminho da unidade com as minorias étnicas, com as pessoas em situação de rua, com os que sofrem e estão às margens. Para muitos parece utópico, mas posso afirmar que eu e diversas pessoas aqui presentes vivemos essa realidade. Para além do momento festivo, o Genfest é o momento em que jovens de diversos países, de diferentes culturas, crenças e realidades sociais encontram-se e trocam experiências, vivendo concretamente o que acreditam, que o mundo unido é possível e se vive agora. O tema do Genfest de 2024 é Juntos para Cuidar dos povos, do planeta, em especial dos mais vulneráveis. Esse será o primeiro Genfest nas Américas, uma oportunidade única para quebrar barreiras e construir com aqueles que têm sede de justiça social e que, através do amor e do diálogo, estão dispostos a fazer-se um com os irmãos. Tenhamos coragem de seguir lutando e acreditando no mundo unido, que essa revolução chegue aos corações dos jovens de toda a Terra, que em julho de 2024, esses jovens que virão para o Brasil e nós, jovens brasileiros, possamos viver essa realidade, o paraíso na Terra, a fraternidade universal, durante esses dias de Genfest. Por fim, façamos como Chiara nos instruiu. Prossigam com entusiasmo, caríssimos jovens, com total segurança. Prossigam com perseverança. Iluminem com as suas ações e brilhem com a sua fé diante dessa unidade que frequentemente arrasta a própria existência na mediocridade e no vazio, e demonstrem que é possível evitar toda a divisão e construir a unidade. Digam ao mundo inteiro que esse ideal da unidade não é uma utopia. Sigamos juntos para cuidar, hoje, no Genfest, até o fim dos tempos. Muito obrigada. Maravilha! Que maravilha! Essa juventude brasileira, mundial, a esperança de um futuro de paz na humanidade, né? Aquilo que Deus preconizou para a nossa humanidade. Caminhando aqui para o final, como eu disse... Opa, pode desligar o tempo. Vamos encher esses microfones, né? A TV Câmara, a Rádio Câmara, o YouTube da Câmara, né? O Facebook, o Instagram, em todos os meios de comunicação, para que esse Espírito Santo penetre na mente e nos corações de todos os parlamentares do Brasil, de todos os estados, de todos os municípios, de todos os partidos políticos, para que seja um sopro de renovo na busca da unidade em Cristo. A unidade. Somos da mesma natureza, filhos de Deus, né? Não importa a cor da pele, não importa a origem, né? Precisamos construir a unidade do nosso país. Só com unidade seremos fortes, né? No princípio da fraternidade. A liberdade é maravilhosa, né? A igualdade é maravilhosa, mas a fraternidade é a chave. E como disse Chiara, né, a política é o amor dos amores, não é? Ela não é suja. Sujos são algumas pessoas, né? Mas a política é o amor dos amores. Por isso, antes de encerrar, na minha consideração final, agradecer a cada um de vocês que fizeram presentes, né? Com essa presença maravilhosa aqui na mesa da representatividade, no centro os jovens, né? A Tainá representando milhões de jovens do Brasil e do mundo, bilhões, né?
planeta já está com 8 bilhões de pessoas, deve ter mais de 4 bilhões de jovens no mundo. Então, nossas homenagens a eles, a elas, e o futuro da humanidade e do nosso país. Eu fazer algo inusitado aqui, que eu já fiz há muitos anos, né? Antes de encerrar, de pé, vamos rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, para que isso penetre em todo o ambiente da casa. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Viva o GenFest 2024. Que Deus abençoe esta nação e o GenFest 2024. E está encerrada a sessão. Tudo bem. Olha lá, juntos aqui, para cá.